Rebbe Reshab estava aqui nos perguntando por que a criação do ser humano difere da criação de todos os outros seres, de todas as outras criaturas, enquanto as outras criaturas foram criadas já completas, dotadas de corpo e alma também, vitalidade também. Em contraste a todos, o ser humano foi criado primeiramente só o seu corpo, e o corpo jazia inanimado, e somente depois lhe foi insuflado o sopro da vida, o espírito de vida. Ele nos diz, isso aparentemente coloca o ser humano numa posição inferior, portanto ele pergunta, porque Deus distinguiu, diferenciou a forma de criação do corpo humano de todos os outros seres e criaturas, essa diferenciação aparentemente não é privilegiada, pelo contrário, é algo que rebaixa a condição do ser humano. Pois todas as criaturas, por mais que elas também foram criadas a partir da terra, do pó da terra, mas elas não foram vistas, expostas de forma tal que elas jaziam inanimadas, apenas os seus corpos sem vida. Imediatamente elas já surgiram ao mundo dotadas de corpo com a sua alma, com a sua energia, com a sua vitalidade, caminhando, funcionando, etc. Em contraste a isso, já o ser humano, a forma que ele foi criado, primeiro apenas o corpo, que jazia como um boneco abandonado, como um golem, biotogolem. E somente depois, somente mais tarde, que HaKadosh Baruch Hu Nishmat Chaim, Deus soprou dentro do seu corpo o espírito de vida, e somente então ele se levanta e se move, tem vitalidade. Mas apesar de tudo isso, mesmo dessa condição estranha do homem, num primeiro momento dotado apenas de corpo, sem alma, sem espiritualidade, diferente, inferior, abaixo de todas as criaturas, mesmo com isso, apesar de tudo isso, nós afirmamos, e se sabe pela Torá, que o ser humano é a criatura primordial de toda a obra da criação, é a criatura escolhida, é a razão de ser da existência do mundo e do universo. Davka hu bechira nivraim ve'abriya, tichonit bechol abriya kula. Então, Kitsur, o resumo desse capítulo, ele nos disse aqui, como todas as criaturas, tanto celestiais como terrestres, são dotadas de matéria e espírito, de corpo e de alma. As criaturas celestiais, cuja criação está fundamentada apenas nos dois elementos mais delicados, que seriam fogo e ar, Tivam be'agbarat atzura lachomer. Então essas criaturas celestiais, elas têm por natureza uma predominância do espírito sobre a matéria nelas é mais delicada, mais fraca, e a espiritualidade, portanto, é mais elevada, e ela prevalece, ela predomina. Já o tzva haaretz, as criaturas terrestres, shitziratam gam yesodot agassim, que elas são compostas também dos elementos mais grossos, mais pesados, que incluem também água e terra. Teva toldotam be'agbarat hachomer alatzura. Nelas, nas criaturas terrestres, a predominância é de prevalecer a matéria sobre o espírito. Depois ele nos explicou como toda criatura é dotada de guf vanefesh, de corpo e alma, de matéria e espírito, or vekli, que são chamados também de luz e recipiente. A alma é a luz e o corpo é o recipiente, e eles sempre são e têm que ser matimim, compatíveis. E depois, no final, ele nos observou como que a Kadosh Baruch Hu shina ofen yetzirat guf adam, como Deus modificou a forma de criação do ser humano de forma distinta de todas as outras criaturas, que enquanto as outras eram criadas imediatamente corpo e alma
juntos. No caso do ser humano foi diferente, primeiro só o corpo que jazia inanimado e somente depois lhe é insuflada a alma. Continua o Rebbe Reshab no capítulo 2 e nos diz, para entender isso, por que é diferente a forma de criação do ser humano, a razão, o motivo disso, porque Deus modificou a maneira de criar o ser humano em relação, por exemplo, à forma de criação, como foram criados todos os animais, todos os seres do reino animal. Todos os animais foram criados da sua forma, já de pé, por assim dizer, e já com vitalidade, agindo e atuando, já caminhando com as suas funções orgânicas, normais, todas em funcionamento. Adam, em contraste a isso, Adão, o ser humano Nivrá, foi criado a farmina Adamá, do pó da terra, e no início havia, como nós dissemos, somente o corpo. A priori foi criado somente o corpo, e somente mais tarde lhe foi concedida a alma, a espiritualidade. Ele nos explica que isso não é uma contradição com a condição primordial, com a condição única do ser humano como criatura central da obra da criação. Esse fato que ele foi criado por etapas em Olegriuta, isso não denota a inferioridade do ser humano, isso não vem expô-lo, deixando só o seu corpo abandonado, etc., sem alma, sem espírito, ela agrada ele maliuta. Nos explica o Rebbe Reshab, de acordo com a Kabbalah, etc., que isso na realidade implica justo na elevação, na superioridade do ser humano sobre todas as outras criaturas. Mesmo esse fato que a Torá nos conta, que o ser humano foi criado a partir do elemento mais pesado, mais baixo, ele foi criado do pó da terra. Isso não vem rebaixar a condição do ser humano, pelo contrário, isso vem indicar a grandeza e elevação da sua condição espiritual, a grandeza e elevação da alma presente dentro do ser humano, conforme vai nos explicar a seguir, que isso vem nos indicar que o ser humano foi dotado de uma espiritualidade tão elevada que ele é capaz de resgatar e elevar até o reino mais baixo, até as coisas mais baixas da criação, até a terra, o pó da terra, ele também é capaz de elevar e espiritualizar através da sua alma. Ele nos elabora esse assunto e vai nos explicando nas 4 categorias que foram divididas todas as criaturas. Talvez diferente da ciência, mas dentro do judaísmo existem 4 categorias: o mineral, o vegetal, animal, e não é que o animal se divide em animal irracional e racional. De acordo com o judaísmo, o ser humano, ele não é derivado do macaco, ele não é apenas um animal, apenas dotado de intelecto, não, ele é uma categoria, um reino per si, um reino à parte, incomparável com todos os outros. Então, de acordo com o judaísmo, existem as 4 categorias, os 4 reinos, Vehem, Domem, Tzomea, Chai e Medaber, que seriam o mineral, o vegetal, o animal e o reino humano, o ser humano falante. Então, nessa ordem de catalogação, a criatura inferior, mais baixa de todas, é aquela do reino mineral, que realmente é aquela criatura inanimada, que a gente não vê nenhum tipo de vitalidade, não vê nela nenhum tipo de crescimento, etc., né? E nessas 4 categorias, qual é a mais elevada, qual é a mais aprimorada de todas? O Chelek HaMedaber, sem dúvida alguma, é o ser humano. E aqui no ser humano nós vemos esse contraste, que ele foi criado, o seu corpo físico veio do pó da terra, do reino mineral
inanimado, e ele é dotado de uma alma espiritual elevadíssima. Já que então, justamente por isso, pelo fato do ser humano ser o mais elevado de todas as criaturas, por ser ele o escolhido entre todas as criaturas para concretizar o propósito da obra do universo que Deus criou, por isso justamente a origem da sua vida se distingue, se diferencia de todas as outras criaturas. A forma dele ter surgido, a maneira dele ter sido formado e criado, Beshinui, varia e se diferencia. Ela se distingue da forma que foram criados, por exemplo, todos os outros animais. Mesmo a matéria-prima a partir da qual Deus formou e criou o corpo do ser humano, como diz a Torá, que ele foi criado afar minad amá, do pó da terra, agas beyoter, ou seja, que o ser humano, o seu corpo, foi criado da matéria mais grosseira, mais baixa. More al nishmat adam shehi betachlit aronenut. Isso mostra a capacidade especial e contrastante que o ser humano tem, seja que ele é dotado de uma espiritualidade tão elevada, de uma alma tão poderosa que é capaz de elevar até mesmo a parte mais baixa e inferior da criação, que a Klala e a Dua, também baseado nisso, e essa alma é capaz de descender até esse nível mais baixo, conforme uma regra famosa, que é uma regra em física, mas que é trazida nos livros espirituais, que tudo aquilo quanto mais alto é, é capaz de descer para um plano mais baixo e inferior. Tomando como exemplo, como Begashmiut Tanuraim, fisicamente, a gente constata, Bekotel Avanim, se há uma parede de tijolos, por exemplo, de pedras, quando as pedras ou os tijolos que estão no inferior do muro, da parede, quando eles tombam e caem, os tijolos ou pedras de baixo, quando tombam, caem próximos à muralha, próximos à parede. Porém, quando caem as pedras que estão nas alturas, as pedras que estão na parte mais superior da parede, da muralha, quando elas caem mais longe, distante da muralha, distantes da parede. Cada pedra ou tijolo, quanto mais alto for, quanto mais alto estiver no muro, na hora que ela tomba, ela cai e tomba mais distante, mais longínqua da parede do muro onde se encontrava. Você diz que o mesmo acontece também em termos espirituais. Tudo que nós vemos aqui no nosso universo, principalmente no plano físico e material, nesse nosso mundo terrestre, tudo que nós vemos aqui mais abaixo, ou o reino mineral inanimado que está inferior a todos os outros, tudo aquilo que está mais abaixo, isso na realidade é um sinal e evidência de que na origem isso era mais elevado. Assim como a pedra que está mais alto, quando cai mais baixo. Então o nosso mundo é aquele mundo onde caiu tudo aquilo que havia no plano espiritual anterior mais elevado. Então aquilo que se encontra aqui mais baixo, na verdade, isso é um sinal de que na origem se trata de algo mais elevado. Então, mesmo nos diz Baruch V'chein, Baruch Niyud, Beinyan, Neshamot, Ve'nefashot, Ben Nishmat Kol Chai, e o mesmo se aplica também em termos espirituais, em relação às almas e a espiritualidade presente em todos os seres vivos, uma vez que a alma presente no ser humano, ela é muito elevada e tão elevada, e como nós vamos ver, pelo visto, então, ela é mais elevada do que a espiritualidade, ou a alma, entre aspas, presente nos anjos.
Porque no caso dos anjos são seres extremamente elevados, mas eles permanecem apenas, eles têm poder de atuar apenas no campo elevado, no campo da espiritualidade. O ser humano, ele tem a condição e tem a capacidade de atuar mesmo no campo terrestre, mesmo no mundo físico e até materialista. De atuar aqui, por quê? Porque ele é dotado de uma alma tão elevada que, portanto, ela e só ela tem a condição de descer e atuar até no plano mais baixo e inferior. Por isso, Deliot de Nishmat Adam Gavoa Gavoa Bioter. Lachen hine natan lo HaKadosh Baruch Hu guf michomerav vegaz bioter. Por isso, existe esse antagonismo, justamente pelo fato do ser humano ser dotado de uma espiritualidade tão elevada. Por isso, lhe foi dado um corpo físico, talvez até tão grosseiro, constituído de uma matéria tão grossa, tão baixa. Foi criado do pó da terra. Justamente porque a alma presente no ser humano tem o poder de refinar, de elevar, de resgatar até a matéria mais baixa e grosseira que existe. E ele vai nos dar aqui uma ilustração, um exemplo, tratando-se da natureza das pessoas, que às vezes uma pessoa até, por ser fisicamente grosseira, então isso acaba impactando até a sua personalidade, e às vezes até os traços do seu caráter, e ela se torna uma pessoa grosseira, também nas suas atitudes, nas suas ações. Ele nos diz, Deyesh kaelu shem balei midot raot rachmana litzlan yoter harbe. Nós constatamos que existem pessoas que às vezes são pessoas com maus traços de caráter, pessoas ruins, pessoas que têm maus sentimentos, e às vezes parecem ser mais cruéis, odiosas ou ruins, mais do que animais selvagens, mais do que aqueles animais predadores, adorsot vetorfot. Ou seja, tem animais predadores que devoram e etc. Animais, mas aqui às vezes a gente vê pessoas que parecem ser tão ruins que elas comem outros vivos. Pessoas parecem predadoras e que devoram, gostam de acabar com o semelhante. Eles usam toda a sua astúcia e todo o seu conhecimento só para o mal, revertindo para o mal, para prejudicar o próximo e o semelhante, para fazer mal ao outro. Existem pessoas ruins que roubam, que às vezes podem chegar até a matar, Deus nos livre, e tudo isso para preencher e satisfazer os seus desejos, suas paixões, suas vontades. Como uma pessoa, como um ser humano, dotado de intelecto, etc., e que também tem uma espiritualidade, como uma pessoa pode agir dessa maneira, como uma pessoa pode ser tão má, e agir de uma forma tão má, e fazer coisas tão ruins. Muitas vezes isso está relacionado com tendências inatas que a pessoa tem, tendências derivadas do seu próprio físico, do corpo, etc., antes mesmo da sua criação, formação, educação, dos valores que recebeu, mas até da tendência inata da pessoa. E essas tendências e inclinações inatas que a pessoa tem, às vezes a pessoa é tão grosseira, seja pela sua própria forma de ser, pelo seu próprio lado físico, corpóreo, a pessoa dá tanta vazão ao lado físico e corpóreo em satisfazer o seu lado físico, prazer físico, satisfação pessoal, etc., ou seja, que essa pessoa fez prevalecer tanto o corpo sobre a sua alma, sobre sua espiritualidade, essa pessoa também é dotada de conhecimento, de lógica, de intelectualidade, enfim,
Mas qual o problema? Que essa pessoa utiliza todo o seu cérebro, toda a sua lógica, razão, raciocínio apenas para conspirar para o mal, apenas para bolar, pensar em estratégias de como roubar, de como matar, de como fazer o mal, etc. Então, isso é a pessoa que se deixou levar, deu vazão ao seu lado físico materialista, se deixou levar atrás do seu corpo, dos prazeres corpóreos, das suas necessidades ou prazeres físicos, sufocando a sua alma, não dando vazão à sua espiritualidade, que ela se manifestasse. Mas, na verdade, a espiritualidade da pessoa, mesmo dessa pessoa, de pessoas como essas, a sua espiritualidade latente, a sua espiritualidade que existe dentro dele em potencial, o problema é que por enquanto não se manifesta, está apenas em potencial, mas essa espiritualidade, essa alma é extremamente elevada, é elevada ao máximo, a tal ponto que mesmo esse ser humano que age, que parece nem justificar a condição de ser humano, que age de forma pior que um animal, mesmo essa pessoa que age de forma má e ruim, etc., e não se nota nele nenhuma virtude, nenhuma qualidade positiva, mas mesmo uma pessoa que se deixou levar tanto pelo lado físico materialista, sem parâmetros morais, éticos, sem honestidade, etc., mas mesmo essa pessoa também é dotada de uma alma espiritual muito elevada, a tal ponto que a sua alma, no momento que ela surgir, ou que se der vazão a ela, se permitir que ela se manifeste, se cultivar a sua revelação, a sua alma tem o poder de contrabalançar todas essas tendências inatas ou adquiridas que levaram a pessoa a vida toda a fazer o mal e ser má. A tal ponto que se diz que se a pessoa cultivar a sua espiritualidade e der vazão à sua alma, ele pode se elevar de uma forma muito especial, de um nível espiritual, ou de um nível bom e positivo para outro mais elevado, agindo de forma positiva. E a pessoa pode se transformar completamente. Ele pode chegar a alcançar os níveis espirituais mais elevados, mesmo que ele estava numa sarjeta espiritual, mesmo que ele estava imerso apenas em coisas más e ruins durante tanto tempo, mas no momento que ele ativar a sua espiritualidade, revelar, desvendar a sua alma, então ele tem o potencial de se livrar de tudo aquilo e de se elevar sem limites e atingir graus espirituais muito elevados. O que nasce amuvá bereshit chokhma sharava perek beit bechad sheba me'omek hashiflut haruchanit lemalat harum haruchani, como ele traz aqui de um livro de ética e de Kabbalah dos alunos do Arizal, um livro clássico, Reshit Chokhmah, que ele descreve lá a história de uma pessoa que estava num nível espiritual muito, muito, muito baixo, e no momento que ele decidiu mudar e resgatar a sua condição, ele consegue depois se livrar de todo aquele mal e chegar a um nível espiritual elevadíssimo. Mas a partir disso, nós podemos entender aquilo que afirmam os nossos sábios no Talmud, no tratado de Hagigah, Shishad Varim Nimru Bivnei Adam, que há 6 características que foram ditas associadas ao ser humano, Shloshak Melachei Asharet, Shloshak Behemah. 3 dessas características tornam o ser humano similar aos anjos, enquanto que outras 3 características, conforme o Talmud diz lá, elas assemelham o ser humano ao animal. Então, na verdade, o ser humano tem esses 2 lados. Ele tem um lado animal, mas ele tem um outro lado que pode erguê-lo, elevá-lo até a condição dos anjos. Se nós levarmos em consideração a natureza física do ser humano, o seu lado corpóreo, suas tendências, inclinações, nesse aspecto, ele é como um animal. Tem que comer, beber, dormir, procriar, que visa só o seu instinto de sobrevivência, ou aquilo que lhe causa prazer, etc.
Mas ele tem um lado, por assim dizer, também angelical, elevado, espiritual, que isso seria a alma. Uma pessoa que se conduz como um animal e concentra a sua vida apenas nesse foco do físico e do material, assim como um animal. Então, na verdade, não só que ele não se distingue de um animal. Na prática, diz o Rebbe Reshab, ele é pior do que o animal. Por quê? Porque o animal não foi dotado de intelecto, de lógica, do poder de pensar, do discernimento, do livre-arbítrio, do poder de escolha. O animal é um animal, por natureza, de Behemá em Ladat. O animal não é dotado de intelecto, Ve'adam yesh lodat, mas o ser humano sim foi dotado de intelecto, de discernimento, de conhecimento para saber escolher. O mitzad teva nafsho netiotav, e o ser humano tem esse outro lado presente dentro de si, ou seja, aquilo que é derivado da sua alma, e pela natureza da sua alma, suas tendências e inclinações são até angelicais, são espirituais, levam ao mesmo campo dos anjos, ou seja, se ele der vazão a esse lado que existe presente dentro de si, ele pode chegar e atingir os níveis espirituais mais elevados. A tal ponto que quando ele utiliza o seu conhecimento, seu discernimento, seu livre-arbítrio, escolhe o bem, cultiva o bem e procura cada vez se elevar e evoluir, no final o ser humano se torna mais elevado que os próprios anjos. Por quê? Os anjos são de fato elevados, mas por que eles são elevados? Porque assim eles foram criados e colocados num plano espiritual, onde não existem tentações, onde não existem provações. Eles estão naquele estado, naquela condição, não por opção, mas até por falta de opção. Por isso se diz que quando os anjos reivindicaram para si a Torá, Deus, Moshe, argumentou com eles o Kmamar, Klum Yetzerará Yesh Bachem, para que vocês precisam da Torá? O porquê vocês merecem a Torá? Será que vocês são dotados de Yetzerará, de inclinação para o mal? Vocês não têm inclinação para o mal, vocês não têm vontade nem de roubar, nem de adulterar, nem de matar, então a Torá não se aplica a vocês. Por isso se torna a condição do ser humano mais elevada, no momento que o ser humano se eleva, então ele se torna mais elevado que os anjos, seja que ele venceu todos os desafios, que ele, apesar de toda inclinação e toda sedução do mal, do físico, do materialismo, mesmo assim ele supera tudo isso. Quando ele está no seu habitat, aqui nesse mundo físico e materialista. E apesar de tudo isso, Maskil Be'inyanim Ayoter Nalim, ele utiliza o seu intelecto para meditar, refletir e se elevar nos assuntos mais altos espirituais. Be'asagot Elokut, captando espiritualidade e divindade. Be'asagatozot, e essa reflexão, essa meditação dele nos assuntos divinos e espirituais, Po'elet Bo Retzo Utshuka. Isso produz dentro dele uma vontade e uma atração de se elevar ao espiritual, ao divino. Leidabek belokut. Então, por vir de onde ele vem o ser humano, por estar onde ele está, e mesmo assim se elevando, ele se torna, portanto, mais alto, mais elevado e merecedor do que os próprios anjos. Porque com esse seu serviço espiritual, nessas condições e aqui nesse mundo, ele consegue resgatar e elevar até o próprio plano físico, seu próprio corpo, e até o materialismo desse mundo ele consegue converter em espiritualidade, kedushá e santidade. E por esse motivo se diferencia a sua criação de todas as outras criaturas. Se distinguiu, se separou a forma de criação do ser humano de todos os outros animais. E o seu corpo vem da parte mais física, material e grosseira.
E no início ele jazia sem vida, mas para demonstrar que o ser humano, através da sua alma, ele é capaz de resgatar mesmo a parte mais inferior, mais baixa do mundo físico e materialista, até o mineral inanimado. Liot de Bekoach Nishmato, para indicar que com a força da sua alma ele pode lehair gamet hachoshech, iluminar mesmo a escuridão espiritual mais grosseira, Hagas, o leafchach hashocha shel aguf Hagas lenehora, e transformar as trevas, escuridão do corpo grosseiro físico em luz, liot kizeu tachlit hakavaná bebriat adam viridat nishmato leolam hazeh, uma vez que nisso consiste o objetivo e o propósito da criação do ser humano e a descida da sua alma.